Olá, arrebatados neste canal, neste exato momento que a sua pupila fica dilatada, o seu globo ocular fica molhado, seus pelos arrepiados, batimento cardíaco acelerado, porque não é todo dia que a gente acompanha o vídeo principal do mês neste canal, não é? Então, vamos para o que interessa. Antes disso, caso você não me conheça, meu nome é Vanessa, prazer, com 2 vezes, porque meu nome é com W, e o meu apelido é Bar com B. Não tem nada a ver, mas vamos para o que interessa. O que vamos falar neste mês é sobre filhos. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores no IGTV, depois dá uma conferida, depois daquela assistida, beleza? E hoje a gente vai falar sobre os filhos de Deus. Porque quando a gente tem a consciência que nós somos filhos de Deus, nós enfatizamos a importância de vivermos como filhos de Deus, expressando aquilo que nosso Pai é. Quando nós precisamos identificar que uma pessoa faz parte de uma família, o que a gente considera de forma biológica, né? O sangue, não é? E o sobrenome. Da mesma forma acontece espiritualmente. Nós estávamos separados, e o sangue de Jesus nos aproximou e nos fez fazer parte dessa família. O sobrenome de Jesus também nos fez fazer parte. Que sobrenome, gente? Exatamente. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Um nome que está sobre todo nome. Sobrenome. Exatamente isso. Não é maravilhoso? É o amor de Deus expresso em Jesus Cristo a todos nós. E o que nós podemos entender com isso? Que por meio do sangue de Jesus, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador e pelo nome dele nós entendemos e cremos que ele é o nosso Senhor e a partir disso nós somos nascidos de Deus. E com isso nós temos a natureza de Deus impressa no nosso espírito por meio do Espírito Santo. E aí isso nos lembra muito a questão do DNA, não é? Que o DNA é um material genético impresso por conta daquilo que nós recebemos dos nossos pais, geneticamente no nosso genótipo e que expressa no nosso fenótipo essas características que foram impressas internamente, não é? Da mesma forma acontece conosco, né? No nosso espírito a natureza divina internamente expressa no nosso espírito e da mesma forma nós precisamos expressar externamente essa natureza divina. E como? Pelas nossas atitudes. Então, o que a gente pode entender com isso? Que como filhos de Deus, nós precisamos expressar as características do nosso Pai. Em 1 João 3,9 diz que os nascidos de Deus praticam aquilo que lhe agrada, ou seja, não pratica aquilo que não lhe agrada, que é o pecado, né? E aí a gente pode ir para o outro ponto. E que ponto é esse? É exatamente o fato de Jesus Cristo ser o nosso exemplo. Né? Ele é a exata expressão, o Filho é a exata expressão do Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Ele disse, olha, eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E assim nós precisamos também realizar. Nós precisamos, como filhos amados, ser imitadores de Deus, ser imitadores do nosso Pai e fazer aquilo que Ele faz. E aí, o que acontece? Não é simplesmente sermos filhos, mas é vivermos como filhos, fazendo e expressando aquilo que ele é. E isso é muito importante até mesmo para os nossos pais naturais, não é? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente era criança e a gente queria dormir na casa dos nossos amiguinhos, o que acontecia? Vinha uma recomendação enorme dos nossos pais. O que eles falavam? Olha, beleza, você vai dormir na casa da arrebatediana, ok? Mas você vai pro banheiro e você vai dar descarga. Por quê? Porque se você não der descarga, vão pensar que os seus pais são porcos e não te ensinaram a dar descarga. Você tá entendendo? Beleza, você vai dormir na casa do arrebatedião, mas você não vai abrir a geladeira deles. Se você pedir alguma coisa, você vai pedir por favor e quando receber você vai falar obrigado, porque senão eles vão pensar que os seus pais são mal educados e não te ensinaram. Você tá entendendo? Não é? Não é desse jeito que acontecia? Exatamente por conta de que o filho faz o que vê o pai fazer. Então, vamos para um outro ponto que é muito importante também. É quando Jesus estava falando, olha, se vocês não acreditam naquilo que eu falo, pelo menos acreditem que eu sou o Filho de Deus pelo aquilo que eu faço. Olha a importância de fazer aquilo que o nosso Pai faz, de expressar aquilo que o nosso Pai é por meio das nossas ações. E uma outra coisa que é importante também é que lá em 1 João 3,10 diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. E exatamente pelo que eles fazem. Os filhos do diabo, eles fazem aquilo que o seu pai lhe agrada, que é exatamente o pecado. E os filhos de Deus
fogem do pecado, fazendo aquilo que agrada a Deus, os seus pais. É ou não é? E o que acontece? Eu gosto muito dessa passagem porque é como se fosse um teste de paternidade, que Jesus estava ali falando com os judeus. Aí tá, menino, um movimento, os judeus naquela perseguição, querendo matar Jesus. Jesus falando que ele era filho de Deus. E aí os judeus foram ousados o bastante de falarem assim, não, mas a gente é filho de Deus. Né? E aí Jesus vem com o teste da paternidade falando assim, olha, na verdade vocês são filho do diabo, porque você satisfaz os desejos dele, do pai de vocês, né? Vocês fazem as obras dele. O que é a obra do diabo? É exatamente o pecado, as obras da carne, né? E aí, menino, o pessoal ali, os judeus falam assim, não, realmente esse cara deve estar endemoniado. Não é possível falar que a gente é filho de diabo e que ele é o filho de Deus, que é isso? E o que a gente entende com isso? A importância de a gente expressar com as nossas ações que nós somos filhos de Deus, lhe agradando, fazendo aquilo que agrada a Ele, fugindo do pecado. E caso a gente erre, caso a gente peque, nós como filhos temos a liberdade de nos achegar ao nosso Pai e falar, Pai, eu errei nisso, eu confesso para o Senhor que eu estou arrependido, eu errei e a partir de agora eu não faço mais. E me apresento ao Senhor, recebo o teu perdão. E aí ele mesmo esquece. Nós temos essa oportunidade, mas não estamos aqui para viver do pecado como os filhos do diabo. Como Jesus falou ali, menino, aquilo ali foi forte, o pessoal ficou chateado. Mas vamos para finalizar esse vídeo e nós vamos concluir com o quê? Que de fato nós precisamos ser filhos amados e imitadores do nosso Pai. E como a gente pode saber o que imitar? Justamente tendo comunhão com o nosso Pai. E por meio do que a gente pode ter comunhão com o nosso Pai? Pela oração, né? Uma vida de oração diariamente e diariamente nos alimentando da sua palavra, né? Conhecendo aquilo que Ele é, conhecendo aquilo que Ele se agrada e praticando aquilo que Ele quer que nós façamos. Então a gente não vai simplesmente ser filhos de Deus, mas também viver como filhos de Deus, fazendo e expressando o nosso Pai por meio das nossas ações, que é expressões de amor, já que o nosso Pai é o próprio amor. Então, eu espero que você tenha sido edificado, espero que você tenha sido encorajado a cada dia mais expressar a natureza divina que foi impressa no nosso espírito com as nossas ações. E assim as pessoas vão falar, esse aí é filho de Deus, é ou não é? Então, naquele esquema, dá aquela compartilhada, é ou não é? Se você está assistindo pelo YouTube, dá aquela elevada no polegar, flamejada polegada, dá aquela curtida, aquela comentada, é ou não é? É isso aí, entendeu? Compartilha, tá? É gratuito, fica à vontade, beleza? E se você está assistindo pelo GTV, eleva aí os coraçõezinhos, comenta também, compartilhem nesse esquema de camaradagem, beleza? Então, naquele esquema, se Jesus não voltar antes, até a próxima. Se Jesus voltar, até a glória. Fique na paz e até mais.